Fala pessoal, aqui é o Arthur Taubes, são 8h10 da manhã e hoje a gente vai começar o vídeo de um jeito um pouco diferente, comigo fazendo meu café da manhã. Isso porque no vídeo de hoje eu vou trazer algumas estratégias e alimentos que ajudam a diminuir a fome. E eu vou falar não só sobre a ciência disso, mas também vou meio que fazer um vlog do meu dia e mostrar como é que isso funciona na prática, mostrando como eu vou usar isso em todas as minhas refeições de hoje e fechando meu dia com umas 2.000 calorias mais ou menos. E sem fome, eu espero. Então, vamos lá. E a primeira estratégia que a gente pode usar para diminuir a fome, eu já saio usando o meu próprio café da manhã, que é comer comidas com um alto índice de saciedade. Teve um estudo de 1995 que testou dar 240 calorias de 38 tipos de comidas diferentes e coletou a resposta subjetiva de fome e saciedade de 41 pessoas. E ainda viram quanto que elas comiam 2 horas depois num buffet livre, meio que um café da manhã de hotel livre, assim. E com esse estudo, eles calcularam que eles chamaram de índice de saciedade de cada um desses 38 alimentos, usando o pão branco como referência. Eu ainda vou citar esse estudo várias vezes no dia de hoje, à medida que eu for fazendo minhas refeições, mas aqui no café da manhã, se a gente olhar o gráfico do estudo, o mingau de aveia, que é o que eu fiz para comer, que eles chamaram de porridge, foi a comida com maior índice de saciedade entre todos os cereais de café da manhã. E é ele que eu estou usando no meu café. Então, eu já vou começar o meu dia com uma comida bem saciante, que ajuda a diminuir a fome. E a segunda estratégia que eu vou falar aqui, eu também vou usar no meu café da manhã, que é comer mais proteína. E de preferência, em todas as refeições. Aqui eu usei 50 gramas de whey, mas se eu quisesse realmente tentar diminuir mais a fome, eu poderia usar uma caseína, se eu estivesse aqui, que segundo alguns estudos é melhor ainda para isso. Mas como eu já estou acostumado a tomar esse café da manhã, eu sei que eu não vou ficar com fome até o almoço, então para mim tá bom assim. E comer bastante proteína, pelo menos até um certo ponto, pode ajudar a diminuir a fome. A proteína é um macronutriente mais saciante, comparado com o carboidrato, que é o segundo, e a gordura, que é o menos saciante. Vários estudos mostram isso. As pessoas ou comem menos, ou sentem uma maior saciedade, menos fome e menor vontade de comer, e também se sentem mais cheias depois, aliás, tanto depois de uma única refeição alta em proteína, quanto comendo uma dieta alta em proteína por um dia ou alguns dias. Outra vantagem de comer uma proporção maior de proteína é que ela é o macronutriente mais termogênico. Para digerir a proteína, a gente gasta 20 a 30% das calorias dela, contra 5 a 10% dos carboidratos e 0 a 3% das gorduras. Então a gente tem mais uma vantagem extra em usar a proteína alta para emagrecer. Além, é claro, dela ajudar a preservar a massa magra, e algumas pessoas até vão conseguir ganhar massa magra durante a perda de gordura. E com isso, ela nos ajuda a definir, e não só perder peso, perdendo músculo também. Claro que o treino de força é mais importante para isso do que a proteína, mas que ela ajuda, ela ajuda. Então, vamos lá. Outro ponto positivo desse mingau de aveia é que ele sai do micro-ondas quente pra cacete, então para eu conseguir comer ele, eu tenho que comer bem devagar. E alguns estudos mostram que comer mais devagar pode ajudar a diminuir a fome. Ainda por cima, para algumas pessoas comer mais devagar está associado a uma maior saciedade e menor ingestão calórica nas próximas refeições. Mas isso não é um efeito universal e não acontece com todo mundo. Agora, deixa eu acabar aqui e trabalhar. Durante a manhã, eu não costumo comer mais nada, mas eu sempre tomo mais ou menos 1 litro de água e ainda tomo umas 2 ou 3 xícaras de café. Acho que essa aqui era a minha primeira do dia, mas com certeza também mais umas 2 nessa manhã. Chegando pro meu almoço então, já faz umas mais de 4 horas que eu comi e até agora eu não senti fome mesmo. E hoje nós temos uma fraldinha assada. Então minha proteína da segunda refeição do dia já está garantida. Não é a proteína mais magra do mundo, mas nem a menos calórica, mas eu gosto de carne vermelha. E ficou até em segundo lugar no índice de saciedade das proteínas daquele estudo. E como eu consigo encaixar ela nas minhas 2.000 calorias de hoje, não tem problema nenhum em não ser uma proteína muito magra. Também vamos ter no menu do almoço uma batata cozida. Agora, se tu for seguir esse pessoal low carb,
eles vão te dizer para evitar a batata branca, a não ser que seja uma pessoa super magra, porque a batata aumenta a insulina e a glicemia e tal. Mas nesse estudo do índice de saciedade, a batata cozida foi o carboidrato com maior índice de saciedade de todos eles. Mais de 3 vezes maior do que o pão branco. Claro que se a gente pegar a batata frita, por exemplo, o índice de saciedade dela é bem mais baixo. E a porção de batata frita que cabe em 240 calorias também é bem menor. Eles usaram 93 gramas no estudo contra 368 da batata cozida. Eu não vou comer 370 gramas de batata, mas a porção que eu vou comer, deu aqui 250 gramas, já deve ser o suficiente para matar minha fome. Além disso, eu vou comer mais um monte de vegetais cozidos e salada. Se a gente for ver, não tem um grupo só de vegetais nesse estudo, mas se tivesse, provavelmente seria o grupo que teria o maior índice de saciedade, na média. Porque a maioria dos vegetais tem tão poucas calorias que dá pra gente comer uma porção bem grande deles, e isso também vai ajudar a diminuir minha fome até a próxima refeição. Uma outra estratégia que eu vou usar aqui no meu almoço agora é não beber minhas calorias. Calorias em forma de líquido, que a gente não precisa mastigar e são super fáceis de engolir, tendem a ser menos saciantes do que comidas sólidas. Então eu estou tomando aqui uma Coca Zero, junto com o meu almoço. Poderia ser água, claro, mas eu gosto de tomar alguma coisa com sabor no almoço. E com isso eu guardo minhas calorias para comer depois na forma sólida, com alguma coisa que realmente ajude a matar a fome. E de sobremesa nós vamos comer um ouro branco. Não que isso seja uma comida que mata a fome, mas como isso cabe nas minhas calorias, nas minhas 2.000 calorias do dia, vamos comer um ouro branco com café. Afinal, não tem nenhum problema em comer um doce, açúcar, qualquer coisa assim. Desde que a gente fique em déficit calórico, a gente vai conseguir perder gordura e emagrecer. Muito bom. Vale a pena gastar 106 calorias para comer isso. Bom, estou preparando meu lanche da tarde e aqui eu vou fazer o que eu acabei de falar para não fazer, que é beber minhas calorias. Mas nesse caso, pelo menos minhas calorias vão ser em proteína. E a proteína, como a gente já viu, é mais saciante. Eu estou misturando aqui 40 gramas de whey com 200 ml de leite desnatado. Isso vai me dar proteína suficiente para o lanche da tarde. Eu não tenho muito tempo nem paciência de ficar preparando nada mais elaborado para o meu lanche, então eu prefiro só pegar um whey e levar para o trabalho para tomar de tarde antes do treino. Mesmo assim, para compensar que eu vou beber minha proteína, eu vou levar mais alguns alimentos mais saciantes para comer junto. E segundo o estudo do índice de saciedade, o grupo de alimentos mais saciante na média foram as frutas, provavelmente porque eles também não tinham um grupo de vegetais. Então, eu vou pegar uma maçã para levar para comer de tarde de lanche. E se a gente olhar nas frutas que eles viram no estudo, a maçã ficou em segundo lugar, quase empatada com o primeiro lugar, que foi a laranja. Isso porque a maioria das frutas tem bastante água e fibras na composição delas, igual aos vegetais também. E nesse estudo do índice de saciedade, um maior conteúdo de proteína e fibras e água foi associado com maiores índices de saciedade. Ou seja, quanto mais fibras e água e proteína também uma comida tinha, maior a chance dela ser classificada com um maior índice de saciedade. Mas como eu acho uma maçã muito pouco para comer de lanche, eu vou levar mais uma fruta. E que outra fruta vocês conseguem pensar que tem essa característica de ter bastante água? Bom, eu consigo pensar num melão. Melão tem pouquíssimas calorias, numa porção bem grande, maior que a da maçã. Eu vou levar 150 gramas de melão já cortado para comer à tarde. E isso vai dar só 51 calorias. Eu falei aqui das frutas, porque é isso que eu costumo comer como lanche. Mas o estudo trouxe um grupo só de lanche mesmo. E nesse grupo, o lanche mais saciante foi a pipoca. Embora a porção tenha sido só de 47 gramas, o índice de saciedade dela foi de 150% do pão branco, e foi maior do que o de iogurte, que tinha uma porção bem maior, de 240 gramas. Lembrando daquilo que eu falei antes sobre beber as calorias, já que o iogurte é praticamente líquido. Pois é, então a pipoca poderia ser uma opção de lanche para quem quer matar a fome, já que ela tem um bom volume por porção. Bom, quase uma hora que eu acabei meu lanche já, então agora bora pro treino. Como vocês viram, eu considero meu lanche como meu pré-treino, e eu também não como nada no pós-treino, pelo menos não quando eu estou em déficit calórico.
Meu pós-treino, para não dizer que eu não tomo nada, costuma ser uma dose de creatina com água mesmo. E depois eu só vou comer na hora do jantar. Bom, agora no jantar eu vou fazer uma salada bem grande para comer, com alface, tomate, pepino e cenoura. Eu já não tenho mais muitas calorias sobrando no dia, então eu vou usar vegetais que deem bastante volume para minha salada, com poucas calorias. Essa é uma ótima ideia para diminuir a fome. Inclusive, se a gente parar para analisar o meu dia inteiro, quase tudo que eu comi tinha bastante volume. Eu tenho usado bastante isso agora no final dessa minha fase de perda de gordura, e que eu pretendo acabar essa semana ainda. E isso tem me ajudado bastante a não passar fome e evitar fazer escolhas menos inteligentes. Eu ainda tenho vontade, óbvio, mas eu também não pretendo ficar muito mais tempo nessa fase mesmo. Bom, e o volume da comida que a gente come é diretamente proporcional ao quão saciante ela é. Naquele estudo de 1995, eles viram que o tamanho da porção era positivamente associado com o índice de saciedade dela. Ou seja, geralmente quanto maior a porção de comida que precisava para alcançar as 240 calorias, maior era o índice de saciedade dela. Um outro estudo desse mesmo grupo testou dar 7 tipos de pães diferentes para as pessoas para ver o índice de saciedade deles. E eles viram que quanto maior a quantidade de pão que precisava para comer as 238 calorias desse estudo, maior também era a saciedade. Então o que mais influenciava no índice de saciedade de cada tipo de pão era o tamanho da porção, ou seja, a densidade energética dele. E isso nos leva direto para a nossa penúltima estratégia de hoje, que na verdade é mais um princípio, um conceito, do que uma estratégia, que é prestar atenção na densidade energética do que a gente come. E tentar comer mais comidas de menor densidade calórica para matar a fome. Então essa densidade energética significa basicamente a quantidade de calorias que tem numa certa quantidade de comida, ou seja, quantas calorias por grama tem esse alimento. E essa densidade calórica é inversamente proporcional ao volume de comida. Quanto maior a densidade, menor volume, ou seja, mais calorias em menores porções. E a densidade energética costuma influenciar diretamente a quantidade de comida e a quantidade de calorias que a gente come espontaneamente. É só a gente pensar como é super fácil comer comidas de alta densidade energética, sem ficar muito satisfeito. Por exemplo, pensa num cookie, ou numa pizza, ou em manteiga de amendoim. Dá para comer fácil, umas 500 calorias de qualquer um desses, sem se sentir cheio, e provavelmente isso nem vai matar a tua fome. Mas para comer 500 calorias de comidas de baixa densidade energética, principalmente se a densidade delas for menor do que 1 caloria por grama, tu teria que comer no mínimo meio quilo de comida. A densidade energética está diretamente ligada à quantidade de gordura da comida, porque a gordura é o macronutriente mais denso energeticamente. Cada grama de gordura tem 9 calorias, e carboidrato e proteína tem só 4 calorias cada um. Nessa minha salada aqui, por exemplo, que eu vou fazer, vai ter 345 gramas de comida por 65 calorias. Agora, se eu botasse só essa quantidade de azeite na minha salada, tem 7 gramas aqui, eu praticamente dobraria a quantidade de calorias dela. Acho que eu não estou podendo fazer isso hoje mais. Nada contra colocar azeite na salada, é claro. Mas eu vou usar, acho que metade disso hoje para temperar e usar mais vinagre e sal, que praticamente não tem calorias. É isso aí. Saladão pronto. Olha o tamanho disso. Uma baita salada. Por 65 calorias, mais as calorias do azeite. Mas claro que eu não vou comer só salada de janta. Tá faltando proteína aqui e eu ainda preciso comer para bater minha meta de proteína do dia. E a proteína de agora à noite vai ser peito de frango grelhado, que tem poucas calorias e bastante proteína por porção. Eu vou comer 196 gramas de peito de frango. Cru, pesado cru. Agora, não tinha frango naquele estudo do índice de saciedade. A proteína mais saciante daquele estudo foi o peixe. Eu acho que se tivesse frango, ele até ficaria num segundo lugar, talvez. Mas isso depende da parte do frango também. E o peito é uma parte bem magra e que tem pouca gordura. Provavelmente deve ter um índice de saciedade alto. Pra mim, pelo menos, eu sinto que mata a fome sem precisar comer muito dele. E a última estratégia que eu vou trazer nesse vídeo, então, tem a ver com a palatabilidade da comida. Isso quer dizer o quão gostosa ela é. A palatabilidade não tem muito a ver exatamente com matar a fome, mas sim com a quantidade de comida que a gente tem vontade de comer. Então a dica aqui seria tentar não deixar a comida muito gostosa se tu não quiser comer muito, mas matar a fome ainda.
Não precisa fazer uma comida intragável também, mas se ela ficar menos gostosa, tu provavelmente vai ter menos vontade de comer ela, ou talvez até tenha que fazer um esforço para empurrar ela para dentro. É tipo o caso da batata cozida que eu comi no almoço hoje. Perto de uma batata frita, por exemplo, ela não tem a mínima graça. Aí não dá muita vontade de comer demais. Então eu vou fazer esse frango só com um temperinho pronto, um pouquinho de óleo para não grudar e deu. E enquanto eu espero ficar pronto, vamos falar sobre a palatabilidade. Naquele estudo de 1995, a palatabilidade foi associada a um menor índice de saciedade dos alimentos. Então, as comidas mais gostosas geralmente eram consideradas menos saciantes. A palatabilidade dos alimentos que eles testaram também foi diretamente ligada à quantidade de açúcar e gordura que eles tinham. Ou seja, quanto mais açúcar e gordura tinha alguma coisa, mais ela tendia a ser classificada como gostosa e palatável. E eles testaram coisas bem palatáveis lá naquele estudo, tipo croissant, bolo, donuts e chocolate. Mas enfim, quando a gente come coisas muito gostosas, é meio difícil de parar de comer, ou de não querer comer até acabar tudo. E normalmente essas coisas também têm alta densidade energética. Aí a gente volta lá para aquele problema que a gente falou antes, que é outro problema dessas comidas mais palatáveis. Então, tentar diminuir a palatabilidade da nossa comida pode deixar ela menos calórica, mais fácil de comer menos, mais saciante e ainda ajudar a emagrecer. Bom, agora eu vou jantar minha salada gigante, meu frango só um pouquinho insosso, mais um pouco da batata e abóbora no forno que sobrou do almoço. Bom, depois de um dia inteiro comendo, deixa eu trazer então os dados do quanto eu comi hoje para vocês. Então eu comi mais ou menos 2,385 kg hoje, tudo isso por exatamente 2.000 calorias, 185 gramas de proteína, e isso me dá 2,3 gramas por quilo de peso, 200 gramas de carboidrato, 53 de gordura e 27 gramas de fibra. Agora, se a gente for fazer o cálculo das calorias pelos macros, daria um pouquinho mais, dá 2.022 calorias. Isso é um erro da maioria dos aplicativos, às vezes por arredondar alguma coisa, às vezes por descontar as calorias das fibras. Enfim, eu não ligo para esse erro. Para mim ele sempre dá alguma coisa perto das 20 calorias, e 20 calorias não vão fazer diferença no meu objetivo. Uma vez me perguntaram quanto de comida dá 2.000 calorias. Não lembro se era 2.000 calorias mesmo, mas quanto dava em comida tantas calorias. E a resposta é depende. Depende muito. Com 2.000 calorias, tu pode comer quase 2,4 kg, que nem eu comi hoje, por exemplo. E se eu contasse a Coca Zero que eu tomei, ainda daria mais do que isso. Ou então tu poderia comer um Big Mac com uma batata frita no almoço e na janta, e comer um sundae de chocolate de sobremesa e tomar uma Coca pequena de 300 ml em uma só dessas refeições. E eu não faço a mínima ideia de quantos gramas de comida daria isso. Mas com certeza seria bem menos saciante do que comer tudo que eu comi hoje. Eu sei que eu provavelmente passaria fome se eu tivesse que comer só isso num dia. Como eu já falei aqui, dá sim pra perder gordura comendo fast food e tomando refrigerante todos os dias, ou comendo qualquer coisa que tu quiser. Mas isso não quer dizer que seja uma boa ideia gastar metade das calorias do teu dia comendo um pedação de bolo no café da tarde. Tentar fazer isso, comendo essas comidas hiperpalatáveis e que não matam muita fome, vai te botar num círculo vicioso de fome e desejos. E quanto mais a gente come dessas comidas gostosas, mais a gente quer comer elas. E depois precisa compensar para ficar em déficit calórico passando uma fome do cão. Enfim, tu não tem que fazer nada disso que a gente viu hoje para emagrecer. Um monte de gente que não consegue emagrecer falha porque tem vontade de comer comidas gostosas, mesmo sem estar passando fome, e acaba cedendo essa vontade muitas vezes. Mas um monte de gente também falha porque morre de fome durante uma dieta para emagrecer. Então, se esse é o teu caso, se é o teu problema, testar uma ou algumas dessas estratégias que eu fiz aqui hoje para diminuir a fome pode ser uma boa ideia. Inclusive, se tu só quer emagrecer sem precisar contar calorias e monitorar a tua dieta, dá pra tentar a sorte seguindo algumas dessas estratégias que eu usei aqui hoje. Tipo, comer um saladão no almoço ou no jantar, lanchar frutas pouco calóricas e mais volumosas, comer mais proteína, por causa do efeito saciante dela. E isso pode te ajudar a ficar em déficit calórico e emagrecer por sentir menos fome, mesmo sem contar nenhuma caloria e sem monitorar a tua dieta. Então, se esse conteúdo te ajudou, deixa o teu like aqui no vídeo e se inscreve aqui no canal. E já aproveita e me segue lá no Instagram, onde eu também posto outros tipos de conteúdo para te ajudar com definição, emagrecimento e hipertrofia.
por hoje era isso. Valeu e até a próxima.